ICE prende passageiro logo após desembarque em um aeroporto da Califórnia. Brasileira casada com um sargento do Exército dos Estados Unidos escapa de uma nova detenção e segue nos Estados Unidos. Democratas investigam prisões e deportações de familiares de militares nos Estados Unidos. Long Island, nova ação de agentes federais termina em prisão. Em Massachusetts, o ICE detém um brasileiro condenado por homicídio no Brasil. E no Texas, um vídeo de uma operação federal eleva a atenção em Brownsville. E ainda hoje, o calor extremo transforma o deserto do Arizona numa armadilha mortal para imigrantes que tentam entrar nos Estados Unidos pela fronteira com o México. Recusa de vistos americanos a brasileiros chega a quase 15%. E Trump exibe o novo heliponto da Casa Branca. O Agenda 47 começa agora. Olá, sejam bem-vindos ao Agenda 47, um jornal que você já sabe é dedicado a acompanhar de perto as principais ações e notícias que envolvem o mandato do presidente dos Estados Unidos, ou seja, o 47º mandato do presidente dos Estados Unidos, que no caso agora é Donald Trump. Estamos na SBT Television, SIC Internacional para os Estados Unidos e para o Canadá e também nas nossas plataformas digitais como a SBT Plus em todo o mundo e além das nossas redes sociais que você pode nos seguir por lá também. Nos siga no YouTube e também no Instagram. No YouTube, além de seguir, toca no sininho das notificações, dá um like se gostou, dá um dislike se não gostou, comenta, porque de períodos em períodos o próprio YouTube, a plataforma, às vezes demora a entregar o conteúdo ou não entrega. Então sinaliza que você tem interesse em nosso conteúdo para assim ficarmos mais juntos nesta comunidade. Um homem foi detido por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, o ICE, logo após de desembarcar em um voo no aeroporto John Wayne, no sul da Califórnia. Imagens registradas na última sexta-feira mostram o momento da abordagem dentro do terminal, no condado de Orange. Segundo informações fornecidas pelo ICE, a emissora CBS de Los Angeles, o homem entrou legalmente nos Estados Unidos em dezembro de 2023, utilizando um visto temporário. O documento, no entanto, teria expirado em junho de 2024. De acordo com as autoridades de imigração, ele permaneceu no país depois do fim da validade do visto, ou seja, o overstay. O ICE afirma que essa permanência irregular foi o motivo da prisão. O homem de nacionalidade o nome dele e a nacionalidade deste homem não foram divulgados nas informações disponíveis sobre o caso. Ele permanece sob custódia do ICE enquanto o processo imigratório segue em andamento. O episódio chama atenção também porque a prisão ocorreu dentro de um aeroporto, imediatamente após o passageiro desembarcar de um voo doméstico. A brasileira Maísa Lopes Eliazer, de 32 anos, esposa de um sargento do Exército dos Estados Unidos, poderá permanecer no país por enquanto, depois de comparecer a uma nova audiência de autoridades de imigração no estado da Louisiana. A família temia que Maísa fosse novamente detida. Ela passou mais de um mês sob custódia do ICE, depois de ser presa em julho deste ano, durante uma entrevista relacionada ao processo imigratório dela. Na semana passada, a brasileira chegou a ser colocada num avião para ser deportada. Já pronta para partir, o avião pronto para decolar. Antes da viagem, agentes receberam uma ligação e permitiram que ela retornasse aos Estados Unidos. Agora houve outro avanço. Durante o encontro com o programa de supervisão do ICE em Baton Rouge, Maísa não foi detida novamente e deixou de usar o dispositivo eletrônico de monitoramento, ou seja, a tornozeleira eletrônica. Mas a situação dela ainda não está definitivamente resolvida. Permanecer no país significa que Maísa tenha que ter recebido um status legal. A defesa tenta reabrir o processo imigratório dela para que ela possa buscar residência permanente. Maísa é casada com Alex Jaramillo, sargento que serve há cerca de 11 anos no Exército dos Estados Unidos. E congressistas dos Estados Unidos, democratas, abriram uma investigação sobre a política de imigração do governo Trump, envolvendo justamente familiares e integrantes das Forças Armadas dos Estados Unidos. A iniciativa ocorre depois de uma investigação da agência de notícia Associated Press revelar que mais de 50 pais e cônjuges de militares da ativa foram detidos pelas autoridades de imigração desde o início do segundo mandato de Trump.
Pelo menos 6 foram deportados. Mais de 60 parlamentares enviaram uma carta ao Departamento de Segurança Interna e Defesa e Assuntos dos Veteranos cobrando explicações. Os congressistas querem saber, principalmente, se existe algum tipo de coordenação entre o Pentágono e as autoridades de imigração para identificar ou deportar militares e seus familiares. Na carta, os democratas afirmam que as detenções podem prejudicar o moral das tropas e até a prontidão militar. O Departamento de Segurança Interna afirma que o serviço nas Forças Armadas, por si só, não concede status imigratório legal aos familiares e nem isenta das leis de imigração. O Pentágono informou que não responderá diretamente aos questionamentos dos parlamentares democratas. Agentes federais foram vistos realizando mais uma prisão nesta manhã em Westbury, em Long Island, no estado de New York. Por volta das 8 horas da manhã desta quarta-feira, dia 19 de agosto, uma ação foi registrada nas proximidades da South Fulton Street. Segundo relatos do local, esta teria sido a segunda detenção realizada por agentes federais na região somente nesta manhã. As imagens que vocês vão ver mostram a movimentação dos agentes durante a abordagem. Testemunhas afirmaram que nenhum mandato foi apresentado no momento da detenção. Até agora, porém, as autoridades federais não divulgaram publicamente detalhes sobre a identidade da pessoa detida, o motivo da operação ou se existia um mandato administrativo. Pela legislação americana, agentes de imigração podem, em determinadas circunstâncias, realizar prisões sem mandato. Portanto, a ausência da apresentação de um mandado, por si só, não permite concluir que a detenção tenha sido ilegal. O Westbury e outras comunidades de Long Island já foram palco de operações federais de imigração que têm provocado preocupação entre os moradores e comerciantes daquela região de New York. Confira o vídeo. Close the door and do again, and I will do the right thing, okay? Okay, thank you. Close the door and do the right thing. Close the door, okay. Close the door and ask me. This is my car. Okay? We have a warrant for him. Talk to me. Close this door and Oh my God. Talk to me here. No, Listen, I have the car. call. This is my car. Talk to me. I have a warrant. We have a warrant for his arrest. Listen to me. I You're thought gonna about break me. the... Closing this fucking door. I'm not closing the door. Close the door. We're gonna have an issue now. Oh my God. Get out of the car now. You showed him the warrant. Closing the door. Sir, you're gonna be arrested for interfering. Cálmense. Close the door now. Oh my God, cálmense, cálmense. I don't want you getting hurt. Oh my God. You just showed him the warrant, okay? We don't want you to get hurt or get involved, all right? Thank you very much. You're getting in trouble. Oh my God. Get out of the car now. Muchacha. You're gonna get somebody hurt for no reason. We have a warrant for you, and that's it. Keep back, keep back. I understand. I'm afraid he's gonna get hurt. Is that your friend or? I know. And he's the one I warned. He told me he wasn't. Anyway. Um brasileiro de 54 anos, condenado por homicídio qualificado no Brasil, foi preso por agentes do ICE em Massachusetts. Michael Souto dos Reis foi localizado durante uma operação em um tribunal de Westbury. Segundo autoridades de imigração, ele havia entrado ilegalmente nos Estados Unidos pela fronteira com o México em junho de 2024 e, na ocasião, chegou a ser detido, mas acabou liberado para responder o processo imigratório em liberdade. Ainda de acordo com as informações divulgadas pelas autoridades americanas, Michael foi condenado no Brasil em setembro de 2024 a 14 anos e 3 meses de prisão por homicídio qualificado. O brasileiro teria chamado a atenção das autoridades novamente depois de ter sido preso em Massachusetts em maio deste ano por dirigir sem habilitação. Michael permanece sob custódia das autoridades de imigração dos Estados Unidos. E um vídeo gravado em Brownsville, no Texas, mostra um momento de tensão durante uma operação de agentes federais de imigração. Nas imagens, um homem aparece imobilizado no chão em uma área comercial, enquanto agentes atuam no local. A pessoa que grava questiona a presença dos oficiais em uma propriedade privada e recebe ordens para se afastar, sob ameaça de prisão. O vídeo passou a circular nas redes sociais nesta semana e até o momento não encontramos uma manifestação oficial das autoridades federais detalhando as circunstâncias oficiais desta abordagem. O episódio ocorre em meio ao aumento das operações do ICE na região de Brownsville, como eu falei, no Texas. O prefeito John Cohen criticou a estratégia. Segundo ele, agentes têm realizado ações em restaurantes, hotéis,
obras em bairros de baixa renda. Cowen afirmou que a abordagem agressiva transmite uma mensagem errada e pode prejudicar trabalhadores, empresas e a confiança da população nas autoridades. A prefeitura também afirma que a polícia de Brownsville não participa rotineiramente destas prisões de imigração realizadas pelo ICE. Confira. Hey, ¿qué están haciendo aquí? Esto es propiedad privada, no pueden estar aquí. Sálganse. Va afuera. Hey, get out of here. Get the fuck out of here. Esto es propiedad privada. You can't be here. Hey, stop. Get out of here. Get out of here. Hey, get the fuck out of here. This is private property. Hey, doesn't matter. He's running. Get the fuck Move out. back. This is Move private. back. Get out It of here. doesn't matter. He's running. This is private property. This is private property. Get the fuck out of here. Back up. Get the fuck out of here. Does not matter. Get the fuck out of here. This is, You don't no, get it back. does have to do with my brother. Why are you on him? Get off of there. it. Hey, get off. Go over there. Get out of the property. Get the fuck out of the property. Report over there. Sálganse. Okay, if you do not step back, you're getting arrested. Why am I getting worse? This is my property. Get out of the property. Get out of the Move. property. Over there. Get out of the property. This is my Back son's up. property. Hey, Back this is up. my property. Hey, Back up. I live here. Back up. Doesn't matter. Where's your warrants? Where's your You do warrant? not need a Yes, warrant. you do need a E o calor extremo do verão está entre as maiores ameaças aos imigrantes que tentam entrar ilegalmente nos Estados Unidos pela fronteira com o México. A patrulha da fronteira alerta que as altas temperaturas tornam a travessia pelo deserto do Arizona ainda mais perigosa. Só no último mês, mais de 18 pessoas foram encontradas mortas no setor de Tucson. Segundo as autoridades, traficantes de pessoas levam imigrantes por regiões remotas, onde eles precisam caminhar durante horas sob calor intenso, debaixo de sol e muitas vezes sem água suficiente. O médico legista-chefe do condado de Pima, Gregory Hiss, afirma que o calor é um dos principais fatores de risco para quem tenta fazer essa travessia perigosa pelo Arizona. A Organização Internacional para a Imigração registrou pelo menos 160 mortos ou desaparecidos na fronteira entre os Estados Unidos e México em 2025. Mas a própria organização alerta que o número real pode ser muito maior por causa da redução no acesso a dados oficiais e da dificuldade de monitorar essas rotas cada vez mais remotas. Last month, just here in the Tucson sector alone, more than 18 deceased people were found. So people come with the dream of crossing the border. But if you do it illegally, you don't get to decide where you're going to cross. The coyote is going to tell you where you're going to cross. The coyote is going to take you through inhospitable places where you have to walk for hours. And it's impossible for you to carry enough water. So that's something we unfortunately see often. People dying in the desert while trying to reach the interior of the country. Clearly, most people's narratives is, don't cross, or it's hot, or you may have a chance of dying or something. But really, people, do have reasons to come to the United States for a whole host of reasons and spend a lot of money and time doing it. And it seemed kind of cavalier to be that simplistic about it. If people are going to make some kind of journey, clearly a better time, if you're going to cross through Arizona, would be when it's not so hot outside. That does seem to be the highest risk factor for people dying. O governo de Donald Trump tem um novo responsável pelas relações dos Estados Unidos com o Brasil e os demais países do hemisfério ocidental. Juan Pablo Segura assumiu o cargo de secretário assistente do Estado para Assuntos do Hemisfério Ocidental. Ele substituiu o embaixador Michael Kozak, que exercia a função interinamente. Segura foi indicado por Trump e passou por uma audiência no Comitê de Relações Exteriores do Senado em junho. Ele tomou posse na última sexta-feira, dia 14 de agosto. O novo secretário afirmou que vai trabalhar para colocar em prática a política de Trump para a região.
com foco no combate aos cartéis e ao narcotráfico, na segurança das fronteiras e também na ampliação dos interesses econômicos americanos. A mudança acontece num momento de forte tensão entre Washington e Brasília. No início de agosto, o governo americano revogou o visto da embaixadora brasileira Maria Luiz Ribeiro Viotti em meio a um impasse sobre a indicação de Daniel Pérez para a embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Antes de entrar para a diplomacia, Segura foi empresário e secretário de comércio do estado da Virgínia. E a taxa de recusa do visto americano de turismo e negócios para brasileiros ficou 14,87% em 2025. Na prática, o índice equivale a aproximadamente 1 em cada 7 solicitantes, de acordo com a métrica ajustada utilizada pelo governo dos Estados Unidos. Os dados são oficiais do Departamento de Estado americano e se refere aos vistos da categoria B, utilizados principalmente para turismo e viagens de negócios. Um levantamento da consultoria Viagem e Vistos reuniu os últimos números dos últimos 20 anos e mostra uma grande variação entre os brasileiros. As menores taxas de recusa foram registradas entre 2012 e 2014, quando o índice ficou em 3,2%. Já o pior resultado da série ocorreu em 2020, em meio à pandemia, quando as negativas chegaram a 23,16%. Em 2024, a taxa foi 15,48%. Portanto, houve uma pequena redução em 2025, mas o índice continua bem acima dos menores patamares já registrados na década passada, em torno de 2014. E o presidente Donald Trump mostrou nesta quarta-feira as obras do novo heliponto que está sendo construído no gramado sul da Casa Branca, em Washington, D.C. Acompanhado por jornalistas, Trump inspecionou o local e elogiou a estrutura. O presidente disse que o heliponto está sendo construído em alto padrão e que terá capacidade para receber qualquer helicóptero, independentemente do tamanho ou da potência. A nova área de pouso foi projetada principalmente para o Marine One, o helicóptero que é utilizado no transporte presidencial. A mudança também tem uma razão prática. A nova geração do Marine One produz um forte fluxo de ar quente pelos motores, capazes de danificar o gramado da Casa Branca. O projeto, no entanto, já passou por alterações. Trump mandou refazer parte do heliponto depois de questionar a inclusão do terreno e de resultado da primeira fase da obra. O novo heliponto faz parte de uma série de grandes mudanças promovidas por Trump na Casa Branca e outros pontos de Washington, D.C. This is going to look incredible from the air and from every place else. And again, this is going to be used for a lot of different celebrations, a lot of different big meetings where, as an example, President Xi is coming in a little while, a couple of weeks. And we didn't plan to have this done, but it's gone so well. I delayed them a week with the lift, but that's okay. That was a good delay. That was a very good delay. But President Xi is coming, other heads of state will come, and we can do this all outside. Nice weather like today. And this was not a scheduled press conference, but I thought it's so good what we're doing. People should see, because the White House was in terrible condition. Some of these men worked on the facade of the White House, along with the Department of Interior. Doug Burgum has been fantastic. But they worked on the facade of the White House. And if you look at it now, if you would have looked at it 6-7 months ago, you would have been embarrassed. If you looked at it like I do, I look at it, everything, I'm a real estate, I'm a real good developer. And frankly, it used to make me sick to look at how horrible the condition was, where the stone was broken, the columns had big chips in them, a foot long, and it was terrible. And now it's perfect. It's perfection, and I think you can see that pretty much right, even from this distance. You can see it. É isso aí, Trump reformando com força as estruturas da Casa Branca, né? Vamos agora conferir o que é destaque aqui nos nossos jornais comunitários, como o Brazilian Times, que traz a capa do jornal impresso com bastante notícias aqui. Brasileira faz apelo por doador vivo de rim e busca esperança para continuar ao lado da família.
Aí tem aqui, brasileiros estão entre os mais detidos pelo ICE em Massachusetts. As detenções já passam de 7 mil. Essa notícia é interessantíssima, porque traz aqui um dado que foram divulgados pela WBUR, né? Então a gente vê aqui dados que em Massachusetts os brasileiros estão entre os mais detidos. Brasileiro acusado de matar a ex-namorada na Flórida pode pegar pena de morte se a investigação comprovar a premeditação. Ou seja, se ele premeditou esse assassinato, ele vai ser levado à pena de morte lá na Flórida. Aqui nós temos outra notícia. Brasileiro desaparece durante travessia para os Estados Unidos após suposta picada de cobra. E hoje no Agenda 47 nós tocamos justamente nesse ponto, nessa questão de atravessar pelo México. Inclusive o calor mata, mas existe esse perigo aqui também, que é o perigo de cobra, um perigo de um acidente. E coiote não quer saber não, te deixa para trás e você fica por lá. Tem outra notícia aqui, que é brasileiro que vive na Louisiana, luta contra a ELA, né? E família faz campanha para custear tratamento de cuidados de área, que é uma doença, né? Uma doença muito séria. Esse é o Brazilian Times, que você pode ler em qualquer local. Mas agora chegou a hora também de divulgarmos aqui uma grande festa da comunidade aqui nos Estados Unidos. A nossa rádio, gente, a nossa rádio que faz parte do grupo Global Média, chama-se Rádio Clube Português. Ela está promovendo o 6º encontro da rádio. Esta é uma rádio que a gente tem orgulho de dizer, é nossa. Então tá aqui, Rádio Clube Português vai promover o seu 6º encontro e vai ser uma grande festa que vai acontecer lá no Pisque de Elizabeth, no próximo dia 19 de setembro. Vai estar aqui, vindo de Portugal, tem Botafogo no Terreiro, Martim, tem vindos da França, filhos de imigrantes, trazendo aqui um grande show. E também, gente, olha só, quem ainda vai ter aqui, ó, atuação de rancho e danças e cantares do Pisque, que é importante sempre ter a cultura ali presente. O Luizinho, vai ter Bruno Silva, DJ aqui das nossas comunidades, o Bruno Silva, né, o homem do Aurozone. E vindo de Portugal, nosso amigo aqui, um cara simpaticíssimo, querido pelas comunidades imigrantes, não só nos Estados Unidos, no Canadá, na França, na Austrália. Onde mais tem comunidades portuguesas, diretor? Que ele está sempre presente, diretor? Muito canto, né? O Brasil, ele é querido. José Figueiras vai estar aqui também e vai ter, gente, olha, comida e culinária portuguesa. Maiores informações 973-979-3451. Você liga para esse telefone, compra o seu ticket e nós vamos estar todos lá. Nossa equipe da SPT Television, SIC Internacional, Rádio Clube Português, vamos estar todos lá. SPT Plus, vamos estar todos lá. Dia 19, a partir do meio-dia até as 11 horas da noite. Eu conto com a presença de vocês. Eu quero todo mundo lá, tá bom? E eu quero todo mundo assistindo logo mais também às 6 horas, Jornal das 6, aqui na SPT Television. E às 7 horas da noite, Brasil News, trazendo tudo para a comunidade brasileira. E às 11 horas da noite também tem reprise na SPT Television, SIC Internacional.